Bem-vindo ao canal Escatológico. A palavra de Deus em 2 Pedro 3,3 diz: Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, a primeira coisa que eles vão falar é isso aqui: onde está a promessa da sua vinda? Quer dizer, da vinda do Senhor. Porque desde que os pais dormiram, ou os ancestrais, os primeiros pais, aqueles antigos, Abraão, Isaque e Jacó e outros mais, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então eles não veem nenhuma modificação, eles não conseguem perceber nenhum sinal, e eles também não conseguem entender que as coisas que irão acontecer durante o tempo do fim não prenunciam o retorno do Senhor Jesus. E outra coisa que eles vão dizer é o seguinte: eles voluntariamente ignoram isto. Vejam só como isso é interessante. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, não é espaço sideral, tá, pessoal? Existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Ele diz que nos últimos dias, alguns escarnecedores escarneceriam e zombariam dos cristãos, dizendo que Cristo não vai retornar. Onde é que está a promessa de sua vinda? E nós temos visto muito isso. É só você pesquisar aí na internet, você vai ver muito isso. E outra coisa, ele diz que esses escarnecedores que zombam da vinda do Senhor são os mesmos que voluntariamente ignoram que a terra foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então não existe espaço sideral. Você aí que é cristão, que crê na palavra e que acredita em espaço sideral, você se encaixa aqui, ó. Você é um zombador. É a palavra que está dizendo, não sou eu. É a palavra que está dizendo. Você zomba da fé. Você zomba da vinda do Senhor. Porque a vinda do Senhor vai se dar em um contexto do reino que ele criou. Deus não criou uma terra pequenininha, diminuta, em um espaço sideral. A terra é o centro, tá? Porque é o reino, e é o reino onde Cristo vai reinar. Então a Bíblia está dizendo, se você é um cristão e está aí voluntariamente ignorando que a terra subsiste no meio da água, que ela é coberta por um domo, que ela está envolta em água, você está aí na categoria dos zombadores. Então ele continua: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E uma coisa interessante, pessoal, que eu estava pesquisando aqui na internet, vejam só o que eu encontrei. Porque nós estamos diante de estratégias da impiedade. Tá? Os filhos da perversidade, eles odeiam a fé cristã. Eles odeiam a palavra de Deus. Porque ela confronta tudo aquilo que eles desejam fazer e implementar no mundo. E que não será possível justamente por causa do evento da vinda do Senhor Jesus, que vai acabar com todas as pretensões deles. Imaginem como isso é horrendo para esses ímpios. Então eles têm utilizado estratégias, e essas estratégias já floresceram dentro do sistema religioso, o sistema que admite a verdade junto com a mentira. Eles acham que podem conciliar, por exemplo, essa falsa ciência com a fé cristã. E vejam só como eles são, como o diabo é astuto. Os caras já criaram, eles já rotularam o fato de pessoas cristãs esperarem a vinda do Senhor, que essa espera é conhecida nas Escrituras Sagradas como a bendita esperança. A bendita esperança nossa é a vinda do Senhor Jesus, para dar fim ao sistema mundano criado pelo homem a partir de ideias concebidas no seio da grande Babilônia. Então esses experts
Os ditos psicólogos, eles já conseguiram rotular isso. Vejam só o que esses filhos da impiedade fizeram. Vou mostrar para vocês aqui. Isso foi publicado em setembro de 2022, tá, pessoal? No site da CNN. Vejam só. Para alguns cristãos, a ansiedade do arrebatamento pode levar uma vida inteira para curar. Então, o fato da pessoa esperar a vinda do Senhor já foi rotulada por esses filhos perversos, os filhos da perversidade, os ímpios, como uma doença. Diz que isso leva uma vida inteira para curar. Uma ansiedade do arrebatamento? Não existe ansiedade nisso. O que existe é uma esperança. Nós temos a esperança de que o Senhor vai voltar para buscar os salvos. E toda aquela pessoa que creu no Senhor, o Espírito Santo já coloca automaticamente isso dentro do espírito dela. É algo normal e comum para o cristão, aquele que creu, que foi chamado pelo Senhor. Isso não é uma doença e não existe nenhuma ansiedade com relação a isso. Quem deve ficar ansioso pelos acontecimentos são os ímpios. Aquilo que está acontecendo hoje no mundo. Nós temos visto aí quantas catástrofes, terremotos, guerras, revoluções, confusões. São os homens se destruindo à toa, a violência crescente. Tudo isso são sinais que o nosso Senhor disse que iriam acontecer antes da sua vinda. Então quem deve ficar ansioso são os filhos da perversidade, que querem rotular os cristãos como sendo doentes, como tendo uma ansiedade do arrebatamento, como se isso fosse possível. Mas meu amigo, tudo que se escreve e se joga na internet é verdadeiro, né? Tudo é verdade, está aí, certo? O sujeito escreveu essa bobagem aqui, essa manchete. Então, puxa, ansiedade do arrebatamento. Ele criou então um novo CID, é um Código Internacional de Doença. Tem que saber qual que é. Essa ansiedade aqui se está lá, né? Alguns cristãos desenvolvem medos relacionados aos ensinamentos do arrebatamento. É mesmo? Ora bolas, mas é justamente o contrário. A pessoa tem que desenvolver a esperança. Está escrito aqui justamente na continuidade deste texto aqui de 2 Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, paciente para conosco os cristãos, tá? Para conosco. Pedro não está escrevendo para as pessoas do mundo, que pertencem a este mundo, tá? Ele está dizendo, mas ele, o Senhor, é paciente ou longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então o Senhor deseja dar a todos os seus filhos, antes da sua vinda, o seu arrependimento. O arrependimento é Deus quem dá. Então eu vejo muita gente gritando por aí, né, as pregações gritando e falando, né, um monte de coisa contra os pecados, isso, aquilo, porque isso é pecado, né? Nós somos pecadores, tá? A diferença do cristão para o ímpio é um pecador que foi perdoado por Deus. Ele recebeu do Pai o arrependimento. Essa é a única diferença. E outra diferença é que o cristão ele luta contra o pecado. Existe uma luta. A partir do momento que você crê, você começa a ter essa luta. A sua nova natureza batalhando sempre contra os desejos carnais. E isso é ensinado nas Escrituras. Como o ímpio só tem a natureza, o homem natural, ele só tem uma natureza, não carrega a natureza espiritual, o novo homem, ele não vai entender o que é a luta espiritual. Então, o arrebatamento, não há qualquer ansiedade com relação a isso. Não deve haver nenhuma ansiedade, mas expectativa. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, tudo que o homem construiu aqui nessa terra, a gente vê, né? Tanta coisa bonita, todas essas obras vão ser queimadas. Aí você olha para aquele prédio, né, maravilhoso. Olha que arquitetura, que coisa impressionante. Tudo isso vai passar, tá, pessoal? Mas agora eles utilizam uma estratégia, uma nova estratégia, para poder zombar dessa bendita esperança. E está aí, ó. Aí dá um exemplo aqui. April Ajoy,
Será que essa pessoa existe mesmo? De 13 anos, tinha a sensação de que algo não estava certo. Estava quieto em sua casa em Dallas, muito quieto. Seus irmãos se foram, seus pais se foram. Na cama de seus pais, uma pilha de roupas, sua mãe sinalizava algo assustador. A mente de A-Joy começou a se agitar, tentando se lembrar, tentando fazer planos. Quando foi a última vez que ela pecou? Ela deveria recusar a marca da besta? Pelo menos, ela pensou, se ela fosse condenada à guilhotina durante o tempo da tribulação, seria uma morte rápida. A partir do momento em que tem idade suficiente para entender, milhões de pessoas criadas em certas comunidades cristãs aprendem que o arrebatamento é algo que pode acontecer a qualquer momento. Meu amigo, a pessoa não precisa ser criada em nenhuma comunidade cristã, é só ler a Bíblia, tá? Que a Bíblia fala sobre isso, que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Embora existam diferentes escolas de pensamento sobre como tal evento aconteceria, a ideia básica é a mesma. Os cristãos justos sobem aos céus. Não são os cristãos justos não, meu amigo. São os cristãos. Tá? Aquele que crê no Senhor Jesus. Aquele que crê é salvo. A fé é um dom de Deus. Então, um sujeito escreve um negócio desse, não sabe nada a respeito do que é a verdadeira fé cristã e começa a falar abobrinha, enquanto o resto é deixado para trás para sofrer. Tá? Os cristãos é que subirão aos céus, tá? Transformados. Todo cristão, ele é justo porque ele tem a justiça de Cristo nele, certo? O cristão é justo não por ele. Então ele pode tirar a palavra cristão, por exemplo, e dizer que todos os justos ou os justificados por Cristo subirão aos céus. E o resto vai ficar aqui mesmo. Qual o problema? Deus não pode mais julgar o mundo? Seja como for, ele diz, é algo a ser temido e bem-vindo, motivo de oração e preparação para cada momento da vida de um crente. É algo a ser temido? Não é algo a ser temido. De onde ele tirou isso? Não é algo a ser temido, não. Nós falamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós sabemos que tudo que existe aqui neste mundo, aqui o próprio texto diz, todas as obras que há na terra serão queimadas. Ele diz, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, é uma promessa, não é uma ameaça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Qual o medo que há nisso? Então a gente procura levar uma vida que agrade a Deus. E o cristão não é um ser que não peca, ele peca, mas ele pede perdão. O Espírito que há nele, Espírito Santo, vai fazendo com que o poder do pecado seja cada vez menor em sua vida. Mas a presença do pecado só vai deixar de existir quando estivermos na presença de Deus. Aí diz aqui, aí essa personagem inventada aqui, nesse artigo, certamente é inventado, né? Esses caras são ridículos, esses filhos da perversidade, com suas estratégias da impiedade. Está aqui, A-Joy, né? Certamente uma pessoa fictícia, cresceu uma igreja evangélica, cercada por constantes lembretes de que o arrebatamento estava próximo. E qual o problema disso? Se a própria Bíblia diz para nós estarmos constantemente nos lembrando disso. E a Bíblia fala, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Está aqui, É isso. Aí fala para nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que a palavra fala. Aí agora, uma coisa que eu quero falar para vocês é a respeito também desse dito avivamento que está tendo aí lá em uma universidade americana. Eles estão chamando isso de avivamento, tá? Mas avivamento para mim é o retorno à palavra de Deus. Avivamento não é só cantoria, não. Louvor, oração, não é isso não é só isso não. Avivamento é o retorno à palavra de Deus. Então, enquanto eles estiverem pensando, por exemplo, enquanto eles estiverem voluntariamente ignorando que a terra foi tirada da água e no meio da água subsiste, não existe avivamento, não. Teve um sujeito que colocou assim, fiz até um short sobre isso aqui. Ele disse assim, Deus está manifestando a sua glória no planeta Terra,
Não, meu amigo, Deus não manifesta a glória dele no planeta Terra, não, tá? Ele manifesta a glória dele no reino terrestre. Isso aqui, ó, já mostra que não existe avivamento nenhum. Você pode chamar isso do que você quiser, mas não é avivamento, tá? São pessoas que continuam a crer no heliocentrismo, adorando os deuses pagãos do heliocentrismo. Que avivamento é esse, meu amigo? Deus está manifestando a sua glória no planeta Terra. Não, Deus nunca, jamais vai manifestar a sua glória, a glória dele no planeta Terra, não. Jamais. Não foi essa terra que ele criou. Ele não criou esse tal planeta, tá? Ele criou um reino. Ele está dizendo que Deus é mentiroso, porque a palavra de Deus diz que nós vivemos em um reino, que a Terra não é um planeta, não existe isso, tá? Não existe espaço sideral. E ele está dizendo que Deus iria manifestar sua glória numa coisa que não existe, não é? Então ele está totalmente enganado, tá? Algo está acontecendo, certamente, tá? Agora, enquanto vocês estiverem nesse engano aqui, do heliocentrismo, da adoração a falsos deuses, Deus não se agrada não, tá bom? Vocês que têm que ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, tá? O verdadeiro avivamento que eu vi e tenho visto são de muitas pessoas que antes criam nas lorotas do heliocentrismo, que isso levava naturalmente a crer na evolução, e quando o sujeito ia ler a Bíblia, ele se sentia muito confuso, e na cabeça dele, por causa desse heliocentrismo, de planeta girando, de planeta Terra, a Bíblia, para ele começava a se tornar algo infrutífero, uma mensagem infrutífera. E aí eu vi que quando se começou a falar, a proclamar a verdade explícita na Bíblia de que a Terra é imóvel, de que Deus criou a nós apenas, Deus criou o mundo e o ser humano, uma criação especial, com todo o carinho, criou a Terra, e eu vi pessoas saírem do ateísmo e começarem a crer na palavra, entregarem a vida a Jesus. Isso é avivamento. Isso é avivamento, tá? Agora o cara falar que tem um monte de cantoria lá por aí e dizer que isso é avivamento, o povo cantando, tocando, cantando e orando, e ainda continuar crendo nisso aqui, ó, um tal de planeta Terra, não, amigo, não tem nenhum avivamento aí não, tá bom? Então, na minha opinião, não tem nenhum avivamento, porque isso aí não dá glória à palavra de Deus. Tá? Não reconhece aquilo que Deus criou e o modo que ele criou. E aqui ele continua, né? Ela foi ensinada a nunca pecar, já que poderia ser a última coisa que ela faria antes de Jesus voltar à Terra. Interessante, né? Nós somos pecadores não porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores, é da natureza do ser humano. Então existem os pecados, não apenas aqueles que nós cometemos por vontade própria, mas existem os pecados por omissão, quando deixamos de fazer alguma coisa que deveria ser feita, tá? Há pecados que são ocultos, que nós fazemos e cometemos involuntariamente. E aí ele continua com essa lorota aqui, né? Livros e filmes dramáticos com tema de arrebatamento, criados como ficção, foram apresentados como vislumbres reais do fim do mundo. Gente, olha só, os caras vivem apresentando um monte de ficção ridícula sobre o fim do mundo. Então, a gente pode listar um monte de filme, né? 2012, tem aquele lá 2012, tem aquele outro Armagedon. Livros e filmes dramáticos com tema de arrebatamento, criados como ficção, foram apresentados como vislumbres reais do fim do mundo. Mas não é isso que Hollywood apresenta direto? Então o cara vê um filme, ele está dizendo aqui, a pessoa vê um filme sobre arrebatamento e lê um livro que ele vai ficar ansioso. Mas Hollywood tem apresentado, e essa falsa ciência ridícula, que muitos pastores abraçaram, tá? Muitos pregadores aí abraçaram essa lorota, e que pregam que vai cair asteroide na Terra, vai cair meteoro, fazem lá os filmes, né? Tem aqueles lá que falam a respeito da bomba atômica, essa falácia, coisa ridícula, que inventaram aí para dominar mais e mais as pessoas pelo medo, né? Qual a diferença de você levar uma criança para assistir um filme com roteiro bíblico sobre o fim do mundo e um filme com roteiro hollywoodiano a respeito do fim do mundo?
A diferença é que um é verdadeiro e o outro é mentiroso. Agora, uma criança sentir medo ao assistir um filme desses é absolutamente normal. Um dos meus filhos, que hoje ele tem 30 e tantos anos, eu levei para ver aquele filme Marte Ataca, que tem aqueles... Né? Ele devia ter uns 10 anos, não sei. Mas era censura livre, né? Então ele foi comigo, era uma comédia. Aí aparecia lá aqueles marcianos, né? Aí o bicho andando... Aí eu lembro que ele se escondeu, tadinho. Ele ficou com muito medo, ele se escondeu. Aparecia aquela marciana andando assim, ó. Né? Aí ele se escondeu debaixo da cadeira, o bichinho, sabe? Tá aqui, ó. Tá aqui a imagem. Essa imagem aqui, ele morria de medo quando ele via isso aqui. Ele vê a imagem desses bichos aí, ó. Coloquei aí na tela para vocês. Ele ficava morrendo de medo. Ficava com muito medo. Qual a diferença então? É proibido. Pelo menos a Bíblia está mostrando, tá, o que vai acontecer e o que é real. E os caras estão mostrando ficção. É algum problema? Agora é a geração mimimi. Você não pode falar nada, né? Olha, o mundo, Deus vai julgar este mundo, porque é um mundo que é pecaminoso, a criação caiu em pecado, e isso não vai ser mudado. Não é falsa ciência que vai mudar isso. Não é a estratégia desses ímpios rotulando essa bendita esperança como sendo doença que vai mudar esse tipo de coisa. Não adianta, tá? Aí ele diz aqui. Ah, não, agora esse relato aqui, ó. Não. Olha aqui. Aí diz aqui que isso seria o depoimento dessa pessoa aqui, ó, inventada aqui. Aspas, quando eu tinha provavelmente 8 ou 9 anos, lembro-me de meus irmãos e eu passarmos uns bons 30 minutos olhando para o céu. Mas eles poderiam muito bem estar olhando para o céu e esperando o asteroide cair na cabeça deles. E não é isso que sempre aparece na mídia? Sempre aqui na internet, ó, vamos ver. Isso aqui, asteroide vai atingir a Terra. Aqui, ó. Aqui apareceu assim, asteroide vai atingir a Terra. Aí, asteroide vai atingir a Terra em 2021, em 2022. Asteroide pode atingir a Terra em 2021. Asteroide vai colidir com a Terra. Asteroide pode atingir a Terra em 2022. Aí, meteoro vai atingir a Terra. Aí aparece também, asteroide pode atingir a Terra em 2023. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Olha aí a palhaçada aí, pessoal. Olha a palhaçada aí. O asteroide 2023, pode atingir a Terra? Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Que coisa mais ridícula, né, gente? Nós nos revezávamos na contagem regressiva a partir de 10. Naquele momento estávamos convencidos de que Jesus voltaria. Agora, com 34 anos, A. Joy faz parte de uma rede crescente de ex-evangélicos que se afastaram do que agora vem como crenças prejudiciais de algumas igrejas evangélicas, pentecostais e batistas. Ela administra uma conta popular no TikTok que discute a fé e, entre outras coisas, os efeitos de experiências religiosas traumáticas que podem durar anos, até a vida inteira. Se colocar essa tal de A. Joy aí dentro de uma sala de cinema, rodando um filme sobre o fim do mundo, segundo Hollywood, ou assistir qualquer vídeo dos pastores que falam aí que vai cair asteroides na Terra, meteoro, tudo cientificamente, né? Segundo a ciência. Os caras não creem na palavra de Deus. Depois ficam falando de avivamento. Me engana que eu gosto, tá bom? Então, se colocar essa pessoa, essa tal de A. Joy,
dentro de um cinema ela vai ter um chilique, né? Se ela assistir esse tipo de vídeo ou esse tipo de filme hollywoodiano, que vive propalando o fim do mundo nos moldes da ciência e da astronomia moderna.